Sejam todos bem-vindos ao canal Medo Silencioso. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Além disso, comente de qual cidade você está falando. Desde já, o nosso muito obrigado. Boa noite. Não vou me identificar por questões pessoais, mas gostaria de compartilhar um relato que aconteceu em um sítio, no ano de 2000. Era uma noite sem lua no sítio do compadre Zé. As estrelas, que normalmente brilhavam intensamente naquela região isolada, pareciam se esconder atrás de nuvens espessas. O vento soprava leve, mas trazia consigo um frio que penetrava nos ossos. Era uma daquelas noites em que o silêncio era tão profundo que qualquer som parecia mais alto do que deveria. Zé estava acostumado com a calmaria do campo, mas naquela noite havia algo diferente. Homem calejado pela vida rural, ele não era dado a superstições, mas desde jovem ouvira histórias sobre lobisomens que vagavam pelas terras ermas. Criaturas metade homem, metade fera, que se transformavam nas noites sem lua. Eram os tipos de contos que ele mesmo contava, rindo e achando graça do medo alheio. No entanto, naquela noite, o riso desapareceu de seu rosto. Tudo começou quando os cachorros, normalmente tranquilos, começaram a latir furiosamente. Zé saiu para a varanda com a espingarda em mãos, pensando que algum bicho estava rondando as galinhas. Mas ao olhar ao redor, sentiu o primeiro arrepio. Os cães estavam todos encolhidos em um canto do terreiro, com os rabos entre as pernas, como se tentassem se esconder de algo. Os latidos se transformaram em gemidos baixos, quase desesperados. "Que diabo é isso?" murmurou Zé, tentando enxergar além da escuridão. Foi então que ele ouviu um uivo longo e profundo, diferente de qualquer outro som que já ouvira na vida. Não era o uivo de um lobo ou de um cachorro comum. Era algo humano, algo maligno. Zé sentiu o coração bater mais rápido, mas se forçou a manter a calma. Segurou firme a espingarda e desceu os degraus da varanda, pisando na terra úmida, com os olhos fixos no mato alto que cercava o sítio. O uivo se repetiu, desta vez mais perto. A essa altura, até mesmo os galos, normalmente barulhentos, estavam em silêncio. O vento parecia ter parado. Era como se a natureza inteira estivesse prendendo a respiração. Zé caminhou lentamente em direção ao curral, o barulho de suas botas ecoando no chão duro. Ao longe, ele viu uma sombra se movendo entre as árvores. A criatura era enorme, muito maior do que qualquer animal que ele já houvera visto. Caminhava de maneira estranha, quase mancando, mas com uma rapidez assustadora. Os pelos negros brilhavam à luz fraca das estrelas e seus olhos, aqueles olhos amarelos, brilhavam como duas brasas, fixos na direção de Zé. O compadre Zé, homem de coragem, sentiu o suor escorrer pela testa. Levantou a espingarda, apontando para a criatura, que agora se erguia nas patas traseiras, revelando sua forma grotesca. O corpo de um homem, mas coberto de pelos, com garras afiadas e um focinho alongado. As histórias que ele sempre desprezara como bobagem agora pareciam mais reais do que nunca. A besta avançou e Zé disparou. O som do tiro rompeu o silêncio da noite, e a criatura soltou um urro que fez as folhas das árvores tremerem. Zé correu em direção à casa, o coração quase saindo pela boca, ciente de que aquele tiro não havia sido suficiente. Ao olhar para trás, viu a criatura se levantar novamente, ainda mais furiosa. O lobisomem correu em sua direção com uma agilidade sobrenatural,
fazendo o chão vibrar sob seus pés. Zé trancou a porta de madeira velha e pesada, tentando controlar a respiração. O uivo da criatura se aproximava cada vez mais. Do lado de fora, ele ouviu as garras rasgando a madeira da casa enquanto o lobisomem tentava entrar. Cada arranhão parecia ecoar em sua alma como um aviso de que o fim estava próximo. Ele se trancou no quarto, segurando firme a espingarda, e rezou como nunca antes, pedindo proteção contra aquela maldição que agora rondava seu lar. Os uivos e os arranhões continuaram por horas, ou talvez apenas por minutos. O tempo havia perdido o sentido para Zé. Ele estava preso no terror daquela noite sem fim. Então, de repente, o som cessou. O silêncio voltou a reinar. Zé ficou imóvel, o corpo todo tremendo, esperando o pior, mas contra todas as expectativas, a criatura não conseguiu entrar. Ao amanhecer, quando o sol finalmente começou a despontar no horizonte, ele saiu da casa com a espingarda ainda nas mãos. No terreiro, havia marcas profundas de garras no chão e na madeira da porta. O cheiro de enxofre e sangue pairava no ar, mas a criatura havia desaparecido. Compadre Zé sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. O medo e a lembrança daquela noite ficaram gravados em sua mente. Sempre que o céu ficava sem lua, ele fechava bem todas as portas e janelas, sabendo que lá fora, nas sombras, o lobisomem ainda rondava. Boa noite. Meu nome é Isadora, tenho 55 anos, e não vou mencionar aqui a cidade onde moro por questões de privacidade. Mas irei contar uma história que ocorreu há um tempo. No interior do noroeste paulista, onde a terra fértil abrigava sítios e histórias que o vento parecia carregar de porta em porta, Isadora cresceu ouvindo sobre o homem-lobo. A criatura que aterrorizava as noites de lua cheia nas redondezas de Fernandópolis, Indiaporã e Meridiano não era apenas um mito. Para sua mãe, Dona Laura, e seus tios e avós, ele era tão real quanto as galinhas ciscando no terreiro ao amanhecer. Dona Laura sempre descrevia as noites em que o lobisomem aparecia no sítio dos avós de Isadora, com detalhes que faziam os cabelos das crianças se arrepiarem. A história começava quase sempre da mesma forma. Uma lua cheia brilhante e redonda ascendia ao céu, lançando sombras fantasmagóricas pelas árvores do pomar. Era nessas noites que o bicho aparecia, emergindo das matas como um lamento vivo. Seu uivo rasgava o silêncio e fazia até os cachorros mais valentes se esconderem com o rabo entre as pernas. Era ele, dizia Dona Laura com convicção. Aquele homem estranho que morava lá pelos arredores. Durante o dia, era só um sujeito pálido, magro, com roupas sempre sujas e ares de quem carrega segredos demais. Mas à noite, à noite, ele se transformava. Os adultos da casa acreditavam sem hesitar. O avô Antônio, um homem que nunca recuava diante de um desafio, dizia que enfrentaria o lobisomem, se fosse necessário. Com a espingarda em mãos, ele se posicionava na porta, ouvindo os uivos que pareciam se aproximar cada vez mais. "Não, Antônio", gritava a avó Ana, sempre sensata. "Se não tiver uma bala de prata, vai se enfeitiçar também." E então, como que para afastar o perigo, ela gritava pela janela: "Ô, seu lobisomem, amanhã eu lhe dou uma barra de sabão ou um punhado de sal, mas vá embora daqui agora." Curiosamente, o apelo sempre parecia funcionar. Depois de alguns uivos finais, o barulho cessava e o lobisomem desaparecia na escuridão. Na manhã seguinte, a casa ganhava outra dinâmica. No lugar do silêncio opressor da noite, havia um burburinho contido de expectativa. Quando finalmente o homem pálido surgia no horizonte, com as duas cachorrinhas ao lado, o coração de todos disparava.
Ele vinha buscar o que lhe haviam prometido. Era ele, Isadora. Eu juro que era ele, dizia Dona Laura, seus olhos brilhando com a lembrança. Enquanto Isadora crescia, as histórias se tornavam uma tradição familiar. Nas férias, no sítio dos avós, ela e seus irmãos ouviam os mesmos relatos ao redor da mesa de madeira, enquanto comiam bolo de fubá e bebiam leite fresco tirado da vaca. À noite, quando o vento soprava forte, os meninos se agarravam uns aos outros, jurando ter ouvido um uivo distante. Apesar disso, Isadora nunca viu o lobisomem, nem ela, nem seus irmãos. Mas isso não diminuía a sensação de que algo mágico e aterrador rondava aquelas terras. Uma noite, porém, tudo mudou. Era uma daquelas ocasiões em que o ar parecia mais pesado, como se a própria terra estivesse retendo a respiração. Isadora já era adulta e havia decidido passar um fim de semana no sítio dos avós, agora mais vazio, sem o riso e a gritaria das crianças. A lua cheia iluminava tudo com um brilho fantasmagórico. O vento sussurrava entre as árvores, carregando sons que Isadora jurou nunca ter ouvido antes. Quando estava prestes a entrar na casa, um ruído estranho a fez parar. Era um arrastar de pés, seguido de um rosnado baixo. Seu coração disparou. Ela se virou lentamente, e lá estava ele. Uma figura alta e encurvada, coberta de pelos, com olhos que pareciam chamas no escuro. O rosto era uma mistura grotesca de humano e lobo, os dentes brilhando sob a luz lunar. Isadora ficou paralisada. A criatura a observou por um momento que pareceu eterno antes de dar um passo adiante. Mas, antes que ela pudesse reagir, uma voz conhecida quebrou o silêncio. "Vá embora, seu lobisomem. Amanhã lhe dou um punhado de sal." Era a avó Ana, agora mais velha, mas ainda tão firme quanto antes. O lobisomem hesitou, os olhos fixos na senhora que o enfrentava. E então, com um último rosnado, desapareceu na noite. No dia seguinte, Isadora viu o homem pálido no terreiro. Ele estava com as 2 cachorrinhas ao lado, a expressão cansada, mas com um leve sorriso no rosto. Ela nunca contou a ninguém o que viu naquela noite. Afinal, certas histórias devem permanecer exatamente como são contadas, reais o suficiente para serem respeitadas e misteriosas o bastante para nunca serem desafiadas. Boa noite. Me chamo Clara e vou contar um relato que aconteceu em 2010. Foi algo que minha avó me contou e que até hoje me causa arrepios. Era uma noite de lua cheia, daquelas que iluminam o céu com um brilho prateado, tornando as sombras das árvores ainda mais longas e assustadoras. Eu tinha 14 anos na época e costumava cortar caminho pelo bosque ao voltar da escola. Apesar das histórias que os mais velhos contavam, sempre acreditei que eram apenas lendas para assustar crianças. Mas naquela noite, algo diferente estava no ar. O vento soprava frio e cortante, e o silêncio que reinava no bosque era inquietante, como se todas as criaturas soubessem que algo terrível estava prestes a acontecer. Eu estava acompanhada da minha amiga Luísa. Conversávamos sobre coisas triviais, tentando ignorar o desconforto crescente que sentíamos. De repente, notei algo estranho no topo do mirante. Uma figura solitária estava parada, observando-nos. A luz da lua iluminava parcialmente o rosto dela, revelando uma jovem com longos cabelos loiros, trançados com perfeição. "Luí, olha lá em cima", disse, apontando para a figura. "Quem será?" Luísa olhou para onde apontei, mas antes que pudesse responder, a figura desapareceu sem deixar vestígios. Intrigadas, subimos a escadaria do mirante para investigar. Porém, quando chegamos ao topo, o lugar estava vazio.
Não havia nenhum sinal da jovem que havíamos visto momentos antes. Será que foi só nossa imaginação? Perguntou Luísa com a voz trêmula. Eu não respondi. Algo me atraía para a beirada do mirante. Instintivamente, olhei na direção do portão de entrada do bosque. Lá, à distância, estava a mesma jovem, mas agora seu capuz estava abaixado, revelando cabelos negros como a noite. Um calafrio percorreu minha espinha. Algo estava definitivamente errado. Vamos embora daqui, Louis, disse, sem tirar os olhos da figura. Descemos as escadas rapidamente, mas a sensação de estarmos sendo observadas não nos abandonava. Quando finalmente chegamos ao nível do chão, ouvimos um som baixo e gutural vindo de dentro do bosque. Era um rosnado, carregado de uma raiva primal, que fez nossos corações dispararem. Você ouviu isso? Perguntou Luísa, agarrando meu braço. Eu apenas assenti, o medo começando a dominar meus pensamentos. Apressamos o passo, mas o som parecia nos seguir, ficando cada vez mais próximo. Quando finalmente saímos do bosque, corremos sem parar até chegar em casa. Estávamos ofegantes e apavoradas. Não sabíamos o que tínhamos visto ou ouvido, mas a sensação de perigo era inegável. Naquela noite, não consegui dormir. Cada pequeno ruído parecia amplificado, e a imagem da jovem, que antes tinha cabelos loiros e depois negros, não saía da minha mente. Na manhã seguinte, ainda exausta pela falta de sono, ouvi um burburinho na rua. Alguns moradores comentavam sobre um cachorro da vizinhança que havia sido encontrado morto, aparentemente vítima de um ataque brutal. O pavor cresceu dentro de mim. Instintivamente, eu sabia que o que quer que estivesse no bosque naquela noite estava relacionado àquilo. Os dias se passaram, mas a sensação de que algo estava errado não me deixava. Comecei a investigar as lendas antigas da cidade e descobri a história de um homem que, séculos atrás, havia sido amaldiçoado por uma bruxa. Ele era forçado a vagar como um lobisomem nas noites de lua cheia, incapaz de controlar sua sede por sangue. Segundo as histórias, aqueles que viam o lobisomem geralmente enxergavam primeiro a imagem de uma pessoa comum. Porém, essa pessoa sempre mudava de forma, revelando sua verdadeira natureza logo em seguida. Com o tempo, percebi que a jovem que Luísa e eu vimos no mirante não era uma pessoa comum. Nós havíamos cruzado o caminho do lobisomem em sua forma humana. E agora sabíamos que ele estava de volta, caçando novamente. Desde então, Luísa e eu nunca mais passamos pelo bosque. Mas a presença do lobisomem ainda pairava sobre a cidade como uma sombra, uma ameaça constante. Sabíamos que enquanto a lua cheia brilhasse no céu, a maldição do lobisomem continuaria. E o bosque, outrora um lugar tranquilo, havia se tornado um lugar a ser evitado a qualquer custo. Boa noite a todos do canal. Meu nome é Aline e hoje vou contar uma história que aconteceu na minha cidade há algum tempo. Durante um plantão noturno, que ia das 10 da noite às 6 da manhã, uma médica legista viveu uma experiência aterradora que marcou sua vida para sempre. Ela já estava acostumada à rotina do necrotério. No início de cada turno, os corpos já estavam preparados para as perícias. Porém, naquela noite, um detalhe quebrou a normalidade. Seu colega de trabalho, Ricardo, precisou sair às pressas porque sua esposa estava passando mal, deixando-a completamente sozinha. A sala fria, iluminada pela luz fluorescente, parecia ainda mais opressiva naquela madrugada. Sobre as macas estavam 2 corpos, o de um jovem rapaz, aparentando cerca de 19 anos, e o de uma mulher, possivelmente entre 25 e 26 anos. Como de costume, a médica deixou as fichas de lado para lê-las apenas no final. Com dedicação e precisão, iniciou a perícia.
Primeiro, abriu o tórax dos dois corpos e analisou cada detalhe. Tudo parecia normal. Após concluir a primeira parte do trabalho, decidiu fazer uma pausa rápida. Pegou um biscoito em sua mesa e, ao se virar novamente para as macas, sentiu um arrepio. O corpo da mulher não estava mais lá. Desconcertada, esfregou os olhos e olhou novamente. O corpo estava de volta na maca. Tentou se convencer de que era apenas cansaço. Respirou fundo e continuou. Quando se aproximou do cadáver da mulher para fechar o tórax, percebeu um movimento sutil pelo canto do olho. A cabeça dela parecia ter virado levemente em sua direção. O medo começava a se infiltrar, mas a médica tentou manter a calma. Com cuidado, reposicionou a cabeça no apoio e voltou sua atenção ao outro corpo. Foi então que o ambiente ficou subitamente gelado. Um frio anormal tomou conta da sala e ela podia ver sua respiração se condensando no ar. Intrigada, foi verificar o ar-condicionado, mas ele estava desligado. Tentando entender a origem do frio, saiu até o corredor. Tudo estava silencioso e vazio. Quando voltou e fechou a porta do necrotério, notou algo no reflexo do vidro que a fez congelar. O corpo da mulher havia desaparecido novamente. Aterrorizada, aproximou-se da maca para verificar se o corpo havia caído no chão, mas não havia nada ali. Então, ao olhar mais uma vez para o vidro da porta, viu o reflexo da mulher em pé ao seu lado, com o tórax aberto e os órgãos pendendo. Ela caiu no chão, encolhida, gritando em pânico. As luzes começaram a piscar, mergulhando o necrotério em escuridão por alguns segundos. Quando voltaram, o corpo da mulher estava de volta à maca, como se nada tivesse acontecido. Foi nesse instante que Ricardo entrou na sala. Encontrou sua colega pálida, trêmula e à beira do desmaio. Preocupado, correu para ajudá-la, perguntando o que tinha acontecido. Com a voz trêmula, ela conseguiu balbuciar apenas: "Nunca mais fico sozinha aqui." Ricardo tentou acalmá-la, sorrindo para aliviar o clima. A única entrada registrada hoje foi do corpo do rapaz. Confusa e apavorada, ela olhou para as macas. A da mulher estava vazia. Não havia corpo algum ali. Ricardo mostrou a ficha, confirmando: só havia um cadáver naquela noite. A médica passou a última hora sozinha com o corpo de uma mulher que não existia. Pelo menos, não neste plano. Desde aquele dia, ela nunca mais aceitou ficar sozinha no necrotério, pois sabia que havia presenciado algo que desafiava toda a lógica médica que conhecia.